Então, uma pessoa que nasce num dia e num horário e num minuto específico, ela tem uma variável completamente diferente da outra pessoa. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Andresa, mas e se tiver 2, 3, 4 pessoas que nasceram exatamente no mesmo dia, na mesma hora, toda a configuração do céu, né, dos planetas, da força eletromagnética dos planetas, do pulso da vida, são iguais. Ok, ainda que isso exista, ela vem de configurações dos pais que são diferentes. Então, cada um é criado, tem uma formatação específica para viver exatamente a experiência deste Criador. Sempre tenho dito aqui que a maioria das pessoas está buscando as coisas incessantemente, enlouquecidamente, e aí ela busca, faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, e aí ela não se preenche de nada. Por quê? Porque ela não parou para observar o seu vazio, né? E aí, se eu não sei do que é que eu tenho fome, eu vou comendo qualquer coisa, e isso não preenche o meu vazio. Eu preciso olhar para dentro, entender que vazio é esse, e aí em busca daquilo que vai preencher esse meu vazio, e não todas as coisas. E isso faz com que a gente entre em contato com a nossa essência, né? Com a nossa verdade, com a nossa realidade enquanto essência, que é onde está o nosso projeto de vida, né? A nossa essência, o nosso projeto de vida, você não vai encontrar ele fora, você só vai encontrar ele dentro, né? E olhar para essa essência, para essa particularidade do que você é, do que cada um é o que faz a diferença. Não existe uma fórmula pronta igual para todo mundo, porque cada um de nós tem uma configuração, né? Qual é a sua configuração? Tem muitas variáveis, tem muitas questões que nós trazemos para trabalhar, além de toda a variável do mundo. Então, eu quero ter escolha, mas não necessariamente eu tenho. E tudo aquilo que eu plantei, invariavelmente eu terei que colher. Então, as minhas características particulares, aliada ao meu projeto de vida, que está no meu mental superior, que é uma parte nossa que está dentro de cada um de nós, tudo isso vai imprimir uma persona. E esta persona vai se manifestar, somos nós, cada um de nós, manifestos. E esta manifestação já é a realidade. Então, eu sou criatura de um Criador. Esta minha contraparte, que é Criador, ele já me criou para um objetivo, certo? Então, não cumprir com esse objetivo não é uma opção. Eu posso escolher a maneira como eu vou ver as coisas. Tá? Então, a vida é como é e não como eu quero que ela seja. Agora, quando eu olho para aquilo, eu posso escolher colocar a lente do mal ou do bem. Eu posso escolher colocar a lente de que, nossa, que porcaria, isso aqui não deveria estar acontecendo, eu não aceito, eu fico com raiva, eu faço birra, eu sou infantil, eu reclamo, eu não gostei porque o outro fez isso, eu não gostei porque a empresa é assim, eu não gostei, e isso é a minha lente. Ou eu posso colocar a lente de que tudo é um milagre, e por que é que eu estou vivendo essa realidade, por que é que eu me coloquei aqui, o que é que eu tenho para aprender com isso, o que é que eu posso tirar de bom, tá? Então, o fato e a gente não pode mudar o fato. Andresa, mas eu posso mudar tudo. Olha bem para a sua vida, presta atenção em tudo que você já viveu e de todas as pessoas que você já compartilhou experiências, e identifica quais foram as pessoas que elas inventaram de mudar tudo e que elas deram um simples, básico comando, e aquilo se modificou da noite para o dia. Existe um processo. E a vida é o processo. O processo é o hiato entre o nascimento e a morte, que são as duas únicas certezas. Quando a gente nasce, a única certeza que nós temos é que nós iremos morrer. Entre a nascimento e a morte existe esse processo. Então, o processo é importante para que a gente tenha a evolução,
o aprendizado daquilo que eu mesmo trouxe para aprender, a minha contraparte, que é o meu mental superior. Cada um tem uma configuração, porque cada um tem um projeto de vida, cada um é de elementos particulares. Então, quando você olha aí para sua configuração, então quem é humanoterapeuta entende um pouquinho melhor de quando a gente fala de terra, água, fogo e ar, né? E aí a gente fala da tabela periódica, enfim, é um estudo que a gente tem dentro do humanoterapeuta para entender qual é a sua essência. E aí tem todas as variáveis. E todas as pessoas têm uma variável diferente, né? Então, uma pessoa que nasce num dia e num horário e num minuto específico, ela tem uma variável completamente diferente da outra pessoa. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Andresa, mas e se tiver 2, 3, 4 pessoas que nasceram exatamente no mesmo dia, na mesma hora, toda a configuração do céu, né, dos planetas, da força eletromagnética dos planetas, do pulso da vida, são iguais. Ok, ainda que isso exista, ela vem de configurações dos pais que são diferentes. Então, cada um é criado, tem uma formatação específica para viver exatamente a experiência deste criador, que é uma contraparte nossa, que onde já tem o nosso projeto de vida. Então, cada um tem uma configuração para cumprir com o seu projeto de vida, né? E essa configuração é particular. Esse é o seu, mais do que o seu DNA, é o seu DNA espiritual, né? É o que você veio e não tem como brigar contra esse DNA espiritual. Se você tentar desconstruir esse DNA espiritual, se você quiser mudar tudo, você vai sofrer, porque você vai ter um processo de destruição de si mesmo, você nega a si, então você começa a destruir tudo aquilo que nega, né? E se você está negando a si mesmo, você está se destruindo, porque eu não quero ser assim, eu quero ser do outro jeito que estão dizendo que é o certo. E você começa num processo de autodestruição, certo? E por isso você sofre. Então a sua única possibilidade é ser a essência que você é. Então o processo de ir para dentro e saber quem é por essência é o que vai ajudar a sair de todas as dores do mundo. E aí sim a gente caminhar para uma humanidade mais em paz, mais tranquila e mais respeitosa em relação a um e ao outro. A gente precisa respeitar, cada um tem uma razão de ser, porque tem uma configuração, então não tem um jeito certo. E por isso eu digo que não existe o certo e o errado. Tem a configuração de cada um podendo manifestar de acordo com o que é possível internamente para ela, para que ela possa viver a experiência, o aprendizado, a evolução que ela mesma trouxe para sua alma, e por isso ela nasceu naquela família para lidar com aqueles problemas e não olhar para isso e ficar bravo, fazendo birra, né? Não gosto, não quero, não aceito. Eu falei uma coisa por exemplo, eu mandei uma mensagem para minha amiga e ela foi mal criada, ou eu pedi uma coisa para alguém e ele falou que não dava e eu fico bravo. Isso é coisa de criança birrenta, né? E dentro desse processo de despertar e de expandir, isso implica em crescimento, e não adianta ficar chorando esperando a mamadeira e a chupeta, porque se antes funcionava, hoje não funciona mais, né? Vou bater firme nessa questão, por quê? Porque ficar chorando e reclamando é coisa de criança, e nós estamos expandindo, e as crianças infantiloides, né, infantilizadas, não a pureza da criança se manifesta dentro de nós, mas se você ficar birrenta, você não é pura, você é infantil, ingênua, e aí vai invariavelmente ser enganada, porque é ingênua, porque tá aí acreditando no caminho mais fácil, tá acreditando na chupeta e na mamadeira que alguém vai dar, né? E pra gente crescer implica em ir atrás do meu alimento, em ir atrás daquilo que é o meu vazio. Ninguém tem obrigação de preencher o meu vazio, o seu vazio. Essa obrigação é minha. Esse vazio me deixa infeliz, me deixa triste, me deixa faltando. O que é que existe em mim que eu preciso preencher? Eu preciso conhecer o meu vazio, eu preciso preencher. Isso vai me trazer a plenitude,
a felicidade, o meu prazer. E quem tem obrigação com a minha felicidade, com o meu prazer e com a minha plenitude, paz e serenidade, sou eu. Ainda que eu possa levar mensagem para todo mundo, quem tem obrigação de encontrar a sua verdade e preencher-se é você. Por mais que eu deseje fazer isso, posso vir aqui falar para todos os dias e tentar e colocar. Eu estou fazendo a minha parte, mas a parte de permitir que isso entre e elaborar, ela é a sua parte, né? Então, como eu sempre digo, existem o câncer da alma, né? Do espírito que corrói a nossa alma, né? Então, assim, fazendo um paralelo, né, com o câncer, que é uma situação bem complexa e bem dolorida para quem passa e para quem está do lado de quem passa, né? Os parentes, enfim, as pessoas que amam essa pessoa que está passando. Então, não sei se isso já aconteceu com você, com alguém da sua família ou com você mesmo, né? Então, vocês vão conseguir me compreender, assim. Então, vamos imaginar que eu tenho alguém que tenha um câncer. Eu posso ir com essa pessoa fazer o tratamento. Eu posso pegar na mão dela e ir com ela fazer a quimioterapia. Eu posso pegar na mão dela, lá na quimioterapia, e ficar segurando na mão dela. Mas eu não posso fazer a quimioterapia, a radioterapia ou o tratamento que seja por ela. Só ela, ainda que eu esteja de mão dada com ela, ainda que eu dê força para ela ir, só ela pode fazer o tratamento. Não adianta, eu não posso fazer por ela. E ainda que ela faça, só o corpo dela pode reagir, de acordo com tudo que ela traz enquanto bagagem e o que ela precisa viver e como ela precisa fazer essa transformação, porque essa doença, ela vai trazendo tudo que a gente foi acumulando internamente. E aí é um momento de depuração, né? Penso, sinto, materializo coisas boas e coisas ruins. E tudo aquilo que eu criei como ilusão e que não servem ao meu propósito de vida, eles ficam orbitando enquanto massa ao meu sistema. Isso precisa ser desfeito de alguma maneira. E aí existem várias maneiras, uma delas é a doença, que precisa expurgar, sair desse campo. Essa massa precisa sair. Eu posso trazer ela para o corpo e ela ter um expurgo dela, e ela volta como energia livre para o planeta. As pessoas, elas olham só para o físico e não olham para a essência. E cada um tem um projeto de vida. E o projeto de vida já é o que você está vivendo. E aí é que está a dor. A gente não aceita o que a gente está vivendo. A gente quer que seja de outro jeito. E aí você se nega. Quando você se nega, você nega a essência. Quando você nega a sua essência, não tem nada. Então, espiritualmente falando, encontrar a sua essência e aceitar, e é linda a essência de todos nós, aceitar essa essência vai fazer com que a gente viva muito mais em paz, com menos desequilíbrios, com menos doenças, com menos surtos, com menos medo, com menos tristeza, com menos agressividade, com menos birra, com menos manha. E é muito mais fácil viver com pessoas que são adultas e não infantis, que acreditam na ilusão do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, a ilusão de que alguém vai fazer, a gente barganha. E pior é que quando eu fico barganhando com a espiritualidade, quando eu fico barganhando, eu faço isso por isso, eu começo a ter seres que fazem barganha. E aí é que a porca torce o rabo. Espiritualmente falando, a manipulação tá feita. Espiritualmente falando, os contratos estão selados. Então, eu faço tudo bonito para ter aquela pessoa. Eu faço tudo bonito para ter o dinheiro. Eu faço tudo bonito para ter aquele cargo. E aí eu estou na mão dos grandes manipuladores, dos grandes obsessores, de fato, né? Porque eu estou barganhando o tempo inteiro, barganhando. Em troca de, eu entrego a minha alma, né? Em troca de, porque o processo de autoconhecimento é mais profundo, mas é espetacular. Simplesmente a única coisa que pode te proteger.
É a única coisa que pode te libertar de todo e pode libertar qualquer coisa, né? O desejo do ego é o que pode nos aprisionar. E o que pode libertar é o processo de autoconhecimento, de que você é exatamente o que você precisava ser, que a sua vida está acontecendo exatamente o que tinha que acontecer, para que você pudesse aprender o que você tem que aprender e para que você pudesse trazer para o mundo a sua essência, que precisa ser exatamente do jeitinho que você é. O problema é que a gente não quer ser o que a gente é, a gente quer ser o que alguém diz que é bom. Por que você nasceu com essa configuração? E aí é só a espiritualidade. Por isso que se você tentar ficar só na parte racional, só na parte mecânica, material, daqui não passarás. Porque chega uma hora que ou você muda de dimensão, ou você está preso na matéria, na dimensão, só aqui. Então, tem muito mais coisas internas que você tem para descobrir sobre você mesmo e que eu posso até pegar na sua mão. Eu posso e eu vou. Por isso que eu tenho um curso humanoterapeuta. E é por isso que eu brigo tanto com essa história de controle. Controle, que a gente controla tudo. A gente controla tudo. Vem um vírus para mostrar pra gente que a gente não controla nada. Precisa ser assim? Que a gente, no máximo, administra as coisas. Entende a diferença de controlar e administrar? Administrar é ajustar as velas conforme o vento. Não dá para controlar o vento. Tá todo mundo falando aí uma frase muito legal, né? Que cada um tá num barco, mas tá todo mundo no mesmo mar. Enquanto o mar eu não controlo, nem o barco. O barco eu ajusto as velas, se está ventando demais, se está ventando de menos, se não está ventando. Não sei quanto tempo vai ventar, será que venta logo ou demora? E aí só o autoconhecimento pode te dar essas percepções sobre o seu barco. Só você pode olhar para o seu barco e entender como é que as coisas funcionam aí dentro. Porque nós estamos todos no mesmo mar. Então, entender quem eu sou me ajuda muito. E quando eu descubro quem eu sou, quando eu descubro que dá para ser feliz e livre sendo quem eu sou, eu quero levar isso para o mundo. É inevitável. Eu posso estar aqui, e eu estou todo dia aqui, e eu estou pegando na sua mão, e eu estou dando tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, dentro do que é possível. E eu estou pegando na tua mão, e eu posso ir com você fazer a quimioterapia, mas eu não posso fazer ela por você. Não adianta eu fazer a quimioterapia por você. Você tem que fazer. Embora eu esteja do seu lado, dando a mão para você. E além de fazer a quimioterapia, só o seu corpo pode reagir. Pode ser forte, pode se transformar, pode se modificar, pode se entregar a essa cura. A mesma coisa é para o câncer da alma. Então, o que é o câncer da alma? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, fibromialgia, ataques espirituais, sensibilidade aguçada que eu não sei o que fazer. Então é assim, estou aqui, o humanoterapeuta está aí. Então eu posso dar a mão, eu posso te dar tudo o que eu aprendi. E não tem uma verdade. Você só vai ser sábio quando você entender várias verdades, várias percepções. Então quando você entende do candomblé, você não precisa ser um candomblecista. Mas você pode olhar para aquela mitologia africana. Quando você olhar para a Umbanda, quando você olhar para os evangélicos, quando você olhar para a Igreja Católica, quando você olhar para a Cabala, quando você olhar para tantas variáveis, que tem coisas boas e ruins, e aí eu olho para isso e vejo o que faz sentido dentro do meu coração. E tem tantas outras, eu falei essas, mas centenas, milhares de olhares. A própria psicanálise, a psicanálise e a espiritualidade, que é um curso que a gente tem aqui no Espaço Humanidade, que é associando Kardec, Ramatiz, com Freud, Jung, junto com o candomblé, junto com os odus, e aí tá vendo, ó, todo mundo tá falando isso, mas cada um fala de um jeito e tá querendo dizer a mesma coisa. Aí, como é que eu posso pegar essas massas e trabalhar essas massas? É possível, é muito mais possível do que você pode imaginar. Eu pego a sua dor, trago ela pra mim, trato ela em mim e devolvo ela tratada pra você. Por que não? Já pensou nisso? Isso é humanoterapeuta. Isso é a ponta do iceberg do humanoterapeuta. E aí tem gente que estuda e fica encantado. E tem gente que estuda e quer mais. E aí depois a gente tem um próximo passo, né? Para aqueles que querem mais, que entenderam que é isso.
e que querem viver disso profundamente, com sabedoria absurda, que é soltar completamente todo o controle. Soltar o controle é soltar as massas. Quando eu solto a massa, o processo de cura se estabelece.